conversar um pouquinho aqui de uma maneira um pouco diferente. Eu vou responder algumas perguntas e aí eu vou conversar diretamente com vocês aí que estão assistindo o nosso vídeo. Tá bom? Contar um pouquinho aí, porque o pessoal me pergunta muito quando que eu vou fazer um vídeo contando da minha jornada, da minha trajetória, né? Quando que eu vou contar um pouquinho da minha vida, o que aconteceu até aqui e algumas coisas que eu faço nos bastidores aí do podcast, né? Pessoas que eu gravo e me perguntam e pessoas que me mandam direct pelo Insta fazendo perguntas também. Não vou colocar nome de ninguém que está perguntando aqui e vou tentar ser o mais sucinto aqui, umas 5, 6 perguntinhas. E durante nossos vídeos semanais aí eu vou tentar soltar alguns vídeos desse para ir respondendo, né? Porque se eu for fazer um vídeo meu, eu precisaria de alguém realmente do meu lado aqui fazendo a entrevista comigo, tá bom? Então nosso produtor aqui vai ajudar a gente aqui nas perguntas, ele vai mandar algumas aí e eu vou responder. E se você já acompanha o canal, passa para frente aí. Se você não é inscrito, se inscreve, dá um joinha aí, ativa o sininho, tá? Que é muito importante espalhar essa mensagem aí. Às vezes um vídeo que eu faço, às vezes uma pessoa que eu converso, pode ser uma pessoa que vai incentivar você de alguma maneira, tá? E ajuda bastante o canal a crescer também para a gente poder aparecer em todas as mídias sociais aí, tá bom? Vamos lá, meninão, pode mandar. Você tem estúdio para gravar? Estúdio para gravar. Eu tenho um espaço para gravar, tá? Dá para fazer um estúdio bacana, um espaço bem legal, só que eu ainda não tenho todos os equipamentos necessários e não ia ficar um negócio bacana, um negócio meio padronizado. Mas eu tenho um espaço sim, futuramente a gente vai estar fazendo dessa forma também. Além do podcast, com o que você trabalha? Então, eu tenho 2 comércios na verdade, né? Eu tenho uma loja de materiais de ferragem e construção e tenho um pet shop, né? Então eu administro esses 2 negócios e mais os vídeos aí, né? Mais o nosso podcast aí. E quais foram os seus trabalhos anteriores? Essa é uma pergunta que me fazem bastante, tá? Principalmente as pessoas que eu converso, que eu gravo, e aí perguntam bastante, quando é que você vai contar essa sua história, essa sua trajetória, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Na época a gente podia trabalhar com essa idade, comecei no fast food, né? Foi no McDonald's, passei pelo fast food, passei por loja de utilidade doméstica, passei por banco, passei por empresas do ramo alimentício, passei pela Sadia. Eu trabalhei, já fui sócio um pouquinho de tempo aí de uma gráfica de um grande amigo nosso aí, tá? Um parceiraço aí que faz vários trabalhos pra gente. Tive um pet shop há 17 anos, fiquei com uma loja por 17 anos, tá? Aí saí, vendi o comércio. Nesse meio tempo também fiz alguns trabalhos esporádicos. Já estudei para concurso, já fui prestar concurso a mais de 1.500 quilômetros, 1.000 quilômetros de distância daqui. Tá? Já trabalhei uns meses aí, até de servente de pedreiro, entrega, corretor de imóveis. Cara, eu já fiz bastante coisa. Uber, fui Uber por muito tempo. Até um tempo atrás aí, estava com Uber. Então tem muita coisa para contar. E por isso que eu precisaria de um vídeo aí para cada assunto aí ficar mais específico. Mas eu fiz bastante coisa até esses aninhos meus aqui. Por que você vai até as pessoas? Essa é interessante. Por que eu vou até as pessoas fazer o vídeo? Porque eu acho assim, se eu estou contando a história de alguém, eu acho que nada mais justo do que eu ir até o ambiente daquela pessoa, né? Até para essa pessoa ficar mais à vontade e eu mostrar esse ambiente de trabalho, esse ambiente onde ela realiza suas funções ali, seu trabalho e o seu dia a dia. Eu acho mais interessante, eu acho que é uma versão um pouco mais interessante desse nosso podcast. Aí não fica tão engessado igual a grande maioria. Tem podcasts aí de tudo que é tipo de jeito, todo formato, mas a sua grande maioria é aquele estúdio, o microfone na frente, aquele negócio fundo escuro, e eu acho que fica um pouco engessado essa forma. E indo até as pessoas, contando a história deles, vocês que assistiram os vídeos aí, vocês vão perceber isso. Eu conto a história das pessoas e o fundo reflete justamente o que elas fazem, né? Então eu estou num ambiente de trabalho, eu estou num ambiente em casa, eu estou contando a história dessas pessoas e está realmente refletindo aquilo que elas fazem. É uma maneira que eu achei bacana pra caramba. E da onde surgiu a ideia do podcast? A ideia do podcast surgiu justamente com esse conceito de ir até as pessoas. A ideia era o que? Era contar um pouco da história de pessoas que não são famosas, não estão nas grandes mídias sociais, né? Por isso o nome Anônimo Cast, né? São pessoas anônimas, mas que fazem a grande diferença dentro do seu meio de trabalho, da onde eles estão na sua comunidade, né? Pessoas que
que trabalham bastante, que tem uma jornada interessante para contar, que tem uma história por trás da imagem que eles representam hoje, né? E a ideia era justamente essa, era ir até essas pessoas e contar isso daí, né? E aí veio junto com isso a ideia de ir até o lugar, falar assim, pô, eu vou trazer a pessoa para conversar e ela vai contar sobre a história dela, né? Mas essa pessoa não é conhecida. Nada mais justo do que eu ir até essa pessoa, contar a trajetória dela, contar a história dela, a história de vida e profissional, né? E aí surgiu meio que tudo junto. E do que você mais gosta de entrevistar as pessoas? O que eu mais gosto de entrevistar as pessoas é o seguinte, pode parecer um pouco engraçado, mas eu acabo aprendendo mais do que eu passo para vocês. Cara, é incrível, porque o vídeo ele tá aqui, eu estou conversando com vocês e tal, e vocês estão vendo vídeos de 20, 30, 40, 50 minutos, 1 hora. Só que tem uma preparação muito interessante, né? A gente conversa muito antes, desde ligação, desde contato, desde eu ir até as pessoas, vídeos longe de casa, no caso do Rodolfinho da Z mesmo, um vídeo que ele está a 70 quilômetros da minha casa, né? Então tem um trabalhinho aí para fazer isso, né? E é justamente isso que eu acho mais interessante, é esse bastidor, e eu acabo aprendendo muito, acabo aprendendo com essas pessoas assim, a história de vida de cada um é muito interessante, né? Cada um tem seu trabalho, cada um tem seu sucesso, cada um tem suas derrotas, cada um tem a maneira com que se levantou, né? Então isso é interessante demais. No final das contas eu acabo aprendendo muito mais, né? Sobre humildade, sobre alguém que está passando por um processo, sobre alguém que se levantou de alguma dificuldade. Isso me enriquece bastante. E é justamente isso que eu quero passar para vocês, né? Que eu quero passar para vocês pelas redes sociais, né? Pelo Instagram, pelo YouTube, fazendo os vídeos, né? Passar para que vocês vejam que todo mundo tem sua jornada, né? Todo mundo passa por problema, todo mundo passa por alguma dificuldade, mas o grande lance é o quê? É saber lidar com isso e saber sair dessa situação, né? E dar a volta por cima, né? O sucesso é muito relativo. O sucesso ele não é só fama e dinheiro, né? Eu me considero um cara de grande sucesso. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma casa muito boa, eu tenho as lojas, né? Por mais que eu estou começando novamente aí, mas pô, tenho pessoas em volta de mim que são, cara, que são pessoas assim que eu só agradeço a Deus, né? Porque também durante a minha jornada eu fiz questão de trabalhar isso, né? Tive minhas dificuldades, fiz questão de trabalhar isso, né? Chegar a entender que tipo de pessoa que eu quero do meu lado, né? Que tipo de cliente eu quero atender, né? Que tipo de trabalho eu me dou melhor, né? Então isso é muito interessante, né? Eu vou tentar fazer alguns vídeos pequenos desse para vocês, tá? Durante os nossos vídeos semanais e contando um pouquinho dessa minha trajetória, né? E aí respondendo de repente alguma pergunta de vocês aí. Nos próximos eu vou tentar especificar alguns pontos principais, alguns trabalhos que eu fiz, né, alguma maneira com que eu lidei com algumas situações. E se você tiver alguma pergunta, quiser mandar pelo direct no Instagram, quiser mandar aqui pelo YouTube, cara, faz seu comentário, tá? Vamos conversar, é bacana isso daí. Se tiver alguém que você quer que eu faça um vídeo, manda aqui pra mim, manda o contato da pessoa pra gente, tá? Fazer o possível para ir até essa pessoa, e pode ter certeza que tem muita história bacana ainda para contar, tem muita gente interessante que eu quero apresentar para vocês aí, muita gente anônima aí que faz um trabalho assim excepcional, tá? Pessoas que são demais mesmo, tá bom? Grande abraço a todos, dá teu like, se inscreve se você não é inscrito, tá ok? E até a próxima, fiquem com Deus.